Olá, seja bem-vindo ao canal Extraordinário. Desde o primeiro ser humano que respirou neste planeta, uma verdade sempre permaneceu absoluta: tudo envelhece, tudo se desgasta, tudo morre. O tempo é o único predador que nunca falha. Ele corrói montanhas, afunda civilizações, apaga impérios inteiros da história. Mas vou falar de 6 raras criaturas que parecem ignorar essa regra. Animais que vivem por séculos. Animais que não envelhecem. E um, que pode literalmente voltar a ser jovem. Será que para eles a morte é inevitável? O primeiro animal é a água-viva. Nos oceanos do mundo vive uma pequena água-viva quase invisível. Seu nome é Turritopsis dohrnii. E, sim, eu treinei muito para pronunciar isso. Então, já deixa seu like nesse vídeo. Essa água-viva não chama atenção pelo tamanho. Não tem dentes afiados. Não é venenosa como outras espécies. Mas ela possui algo que nenhum ser humano jamais teve. Quando envelhece, ou sofre algum dano, ela reverte seu próprio ciclo de vida. Suas células passam por um processo chamado transdiferenciação. Elas literalmente se transformam em células jovens novamente. É como se um adulto de 80 anos voltasse a ser um recém-nascido. Ela retorna ao estágio inicial, chamado pólipo. E começa tudo outra vez. Sem limite conhecido. Teoricamente, isso significa que ela pode repetir esse ciclo indefinidamente. Biologicamente, ela é imortal. Mas a natureza ainda impõe suas regras. Ela pode ser devorada. Pode ser destruída. Imortal contra o tempo. Mas não contra o mundo. Então vamos para o segundo. O pequeno e imortal. Em águas doces, longe dos oceanos, vive outro enigma da biologia. A pequena Hydra vulgaris. Um organismo simples. Sem cérebro complexo. Sem órgãos elaborados. Mas com uma habilidade extraordinária. Ela não apresenta sinais naturais de envelhecimento. Suas células-tronco estão constantemente se renovando. Enquanto o corpo humano acumula danos ao longo do tempo, a Hydra simplesmente substitui suas partes antigas por novas. Em laboratório, cientistas observaram populações que não demonstraram declínio biológico. Sem rugas. Sem falência orgânica. Sem prazo de validade. Se não for predada, igual à água-viva anterior. Ela pode viver indefinidamente. Pequena demais para ser notada, mas poderosa o suficiente para desafiar o próprio conceito de idade. Agora o terceiro animal, esse parece de outro mundo. Microscópico e resiliente. Assim como o animal anterior, esse é microscópico. Se a imortalidade é rara, a resistência extrema também é uma forma de escapar da morte. E ninguém faz isso melhor do que o tardigrada. Conhecido como tardígrado, ou urso de água. Ele já foi congelado a temperaturas próximas do zero absoluto. Exposto a radiações letais. E até enviado ao espaço. E sobreviveu. Quando o ambiente se torna hostil, ele entra em criptobiose. Seu metabolismo cai para quase zero. Ele perde quase toda a água do corpo. E permanece assim, por anos. Décadas. Esperando o momento certo para voltar à vida. Ele não é imortal. Mas é, talvez, o ser vivo mais resiliente da Terra. Se o planeta enfrentasse um colapso global, ele poderia estar entre os últimos sobreviventes. O quarto animal da lista já não é tão pequeno. O guardião dos séculos. Nas águas escuras e geladas do Ártico nada um gigante silencioso. O tubarão da Groenlândia. Ele cresce lentamente. Apenas alguns centímetros por ano. Mas vive, por séculos. Estudos científicos indicam que alguns indivíduos podem ultrapassar 400 anos. Isso significa que certos tubarões vivos hoje podem ter nascido antes da Revolução Industrial. Antes da eletricidade. Antes dos carros. Antes das cidades modernas. Enquanto guerras aconteceram. Impérios caíram. Tecnologias surgiram. Ele continuou nadando sob o gelo. Silencioso. Antigo. Quase eterno. O quinto animal também é interessante. Testemunha das gerações. Em ilhas remotas do Oceano Índico vive a majestosa. A tartaruga gigante de Aldabra. Ela pode viver mais de 150 anos. Alguns registros ultrapassam 180. Isso significa que uma única tartaruga pode acompanhar o nascimento, a vida e a morte de várias gerações humanas. Ela envelhece lentamente. Seu metabolismo é calmo. Seu ritmo é constante.
Enquanto o mundo acelera, ela permanece resistente, duradoura. Uma lembrança viva de que a pressa nem sempre é sinônimo de sobrevivência. Enfim, vamos para o sexto animal. Crescer para sempre. No fundo do oceano, outra criatura desafia o tempo de maneira diferente. A lagosta americana continua crescendo ao longo da vida. Ela produz uma enzima chamada telomerase, associada à regeneração celular. Diferente dos humanos, suas células mantêm a capacidade de divisão por muito mais tempo. Ela não apresenta um envelhecimento tradicional. Muitas morrem não por velhice, mas porque o processo de troca de carapaça se torna energeticamente exaustivo. Biologicamente, seu corpo tenta continuar, como se nunca tivesse sido programado para parar. A imortalidade humana ainda pertence ao campo da ficção. Mas na natureza, ela assume formas inesperadas. Às vezes, é a capacidade de reiniciar a vida. Às vezes, é nunca envelhecer. Às vezes, é simplesmente durar séculos. Esses animais nos fazem perceber algo essencial. A morte pode ser inevitável para nós. Mas como vimos, o tempo e a morte não dominam todas as criaturas da Terra da mesma maneira. Deixe nos comentários o que achou desse vídeo. E nos siga para mais curiosidades.